Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno SEB do oitavo ano. Eu sou Flaviana Soares, professora de língua portuguesa. Pessoal, nesta aula vamos dar continuidade à análise daquele poema Vozes Mulheres, através da atividade de A Linguagem no Texto, que vai da página 66 até a página 67. São 4 questões. Vejam só o primeiro. Como é uma correção, é preciso frisar, acredito que vocês já realizaram essa atividade, eu estou apenas fazendo a correção e vocês daí estão corrigindo, certo? Então vamos ao primeiro. A voz que narra a história nesse poema não é de alguém que olha de fora ou que conta a história de outra pessoa, mas é a voz de alguém que tem familiaridade com o tema poeticamente abordado. Letra A. Uma palavra que aparece nos primeiros versos de cada estrofe insere o eu lírico na própria história, identifica. Vamos voltar ao texto, né? Então a gente tem aqui, ó, o texto está na página 60, Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Vamos ler só o primeiro verso de cada estrofe. Presta atenção. A voz da minha bisavó, a voz da minha avó, a voz da minha mãe, a minha voz ainda, a voz da minha filha, a voz da minha filha. Vejam só, qual é a palavra que se remete aí no poema, que faz com que o eu lírico se insira nessa história? É a palavra minha. Veja o nosso gabarito aqui, ó, a palavra minha. Vamos à letra B. Então, na letra B, ele pergunta o seguinte: a que classe gramatical pertence essa palavra? Pessoal, a palavra minha pertence à classe de pronomes possessivos. Dão ideia de posse, entendeu? Ideia de posse que o eu lírico está contando a história das mulheres da sua família, das mulheres negras, de sua representatividade, de todo o processo de discriminação, de preconceito, de escravização que elas passaram. Vamos agora ao segundo. Releia a quarta estrofe do poema. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Letra A. Nessa estrofe, além de assumir o discurso, a sua própria voz, o eu lírico instaura um novo tempo na narrativa. Que tempo é esse? Que palavra o representa? Então, pessoal, vejam o seguinte, quando ele conta segundo verso, primeiro e segundo verso de cada estrofe, preste atenção. A voz da minha bisavó ecoou criança. A voz da minha avó ecoou obediência. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta. A minha voz ecoa versos perplexos. Então vejam o seguinte: nas 3 primeiras estrofes, o verbo ecoar está no pretérito. Já quando a partir da quarta estrofe eu vejo a mudança do tempo verbal e o verbo ecoar, que estava ecoou, vem para o tempo presente, o indicativo, passa a ser a minha voz ecoa. Então esse verbo vem para o presente do indicativo na quarta estrofe e marca essa mudança de tempo verbal no poema. Olha aqui, ó. Segundo letra A. O tempo presente é representado pelo verbo ecoar, na forma ecoa. Vamos à letra B. Que palavra reforça a ideia de que as lutas ancestrais pela conquista da liberdade e da dignidade encontram eco nas vozes mulheres das gerações atuais? O advérbio ainda, advérbio de tempo, da ideia que os tempos estão passando. E mesmo assim, a voz dessas mulheres permaneceram em busca de conquistar a liberdade. Agora vamos à letra C.
O quarto verso dessa estrofe apresenta uma quebra de ritmo do poema, porque contém duas palavras isoladas sozinhas. Identifique essas palavras e explique a provável imagem que o eu lírico deseja transmitir ao leitor ao isolá-la. Então vejam só, eu tenho aqui, vamos voltar ao quarto verso. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. Preste atenção. O que ele pede. Essa palavra aí explica a provável imagem que o eu lírico deseja transmitir ao leitor ao isolá-la. Pessoal, quando ele isola aqui e fome, esse I é como se fosse uma gota de sangue, rimas de sangue. O I é a gota. E o fome é como se essa gota de sangue estivesse escorrendo. É essa imagem que a autora procurou promover ao estruturar o poema dessa forma. Vejam o que diz o nosso gabarito. Segundo letra C. As palavras isoladas são a conjunção I e o substantivo fome. Ao isolar tais palavras, o eu lírico deseja transmitir a imagem do sangue dos seus ancestrais escorrendo. Bem profundo isso, né? Vamos à letra D. Então, sangue e fome são palavras unidas pela conjunção I. A distância entre essas três palavras na estrofe sugere que o sentimento de dor e sofrimento. Aí tem duas alternativas, tenho que ler as duas, né? Então, a primeira é a seguinte: permanece na história do eu lírico ou foi estancado da história do eu lírico? Essa questão do sangue escorrendo fica bem explícito que essa história ainda permanece no eu lírico, né? Vamos à terceira questão. O que sugere a falta do emprego da vírgula ao separar os adjetivos mudas, caladas e engasgadas nos dois últimos versos da quinta estrofe? Então vejam só, não tem vírgula. Então dá a ideia que, veja as duas alternativas. Eu tenho aqui a primeira. Todo o sentimento de indignação contido nas vozes mulheres ancestrais agora ecoa na voz da filha, ou a segunda alternativa. Todo o sentimento de indignação contido na voz da filha lembra o sofrimento das vozes mulheres ancestrais. Então, ele lembra o sofrimento. Não apenas está contido, ele lembra. É uma memória do sofrimento. A filha não pode esquecer todo o sofrimento que uma geração de mulheres da sua família passou. Ela tem que se empoderar disso para poder transformar a sua vida. É isso, essa é a mensagem desse poema. Vamos ao quarto. O uso dos travessões no lugar da vírgula nos versos. O ontem, o hoje, o agora. Da última estrofe produz um efeito rítmico. Em se tratando de marcação do tempo na história de sofrimento do povo negro, que efeito gerou ou produziu? Então vejam só, a primeira alternativa diz o seguinte, que o travessão gera o efeito de ansiedade vivenciada por esse povo. Ansiedade, gente, nada a ver, né? E já o segundo fala o seguinte, o travessão produz o efeito de passagem vagarosa do sofrimento desse povo. Pois é, até hoje, essas pessoas, os descendentes negros ainda sofrem preconceito e discriminação. E esse poema, ele traz essa mensagem que essa memória de sofrimento ela não pode ser esquecida, porque, de certo modo, eles ainda vivenciam um pouco de todo o sofrimento, de toda a humilhação, de toda a discriminação que os negros passaram no decorrer do tempo. Então, pessoal, eu peço que vocês leiam a página 67, 68 e tentem responder essa atividade, certo? Que ela traz pra gente aqui ainda a questão da sílaba tônica das palavras
e a questão dos tempos verbais, que na próxima aula estarei corrigindo e explicando com vocês. Então, até a próxima aula.